Olá, sejam bem-vindas a mais um conteúdo. A gente vai falar sobre um hábitozinho que muitas pessoas têm quando vão iniciar um processo de emagrecimento, mas que geralmente é feito do jeito errado e acaba muito mais atrapalhando do que ajudando. E esse hábito é o hábito de se pesar. E se pesar, usar a balança do jeito errado. Isso atrapalha o emagrecimento? Atrapalha muito o emagrecimento. Porque vamos combinar, né, gente? A gente acaba desenvolvendo aí uma relação de amor e ódio com a tal da balança. E eu já vi muitas mulheres desistindo do emagrecimento por não conseguirem encontrar um equilíbrio do uso dessa balança durante o processo de emagrecimento, se frustrando com os resultados que está vendo e desistindo, né? Não conseguindo dar continuidade a esse sonho, esse desejo de emagrecer. E hoje vocês vão entender um pouquinho por quê. E no final desse conteúdo eu quero que você entenda se a balança aí na sua vida ela está ajudando realmente você a se impulsionar e alcançar mais resultados ou não, ou está sendo algo que muito mais atrapalha do que ajuda. Eu quero que você aprenda a usar a balança a seu favor, gerando mais emagrecimento e menos ansiedade a partir do que eu vou falar aqui hoje. Inclusive porque eu tenho uma opinião bem particular em relação à balança. Na minha prática clínica, a balança ela é muito pouco utilizada. Eu não acho que a balança seja o principal ou o marcador mais importante quando a gente fala de emagrecimento. Ela vai ser sim um instrumento que a gente pode usar para acompanhar o processo, mas às vezes a gente acaba colocando a balança e os números que ela mostra lá num pedestal, esquecendo de outras coisas muito mais importantes que a balança, que quando a gente mantém por determinado tempo vão surtir muitos resultados, mas a gente espera que aquele resultado ele venha mais rápido. E quando ele não é mostrado na balança, a gente acaba se frustrando e desistindo. Então, cuidado com a maneira como você pode estar usando a balança e porque isso pode estar te atrapalhando demais nos seus resultados, em ter resultados de forma eficiente. Porque sim, eu penso que a balança em mãos erradas e utilizada de forma errada atrapalha muito o emagrecimento, impedindo a gente de avançar. É muito importante que a gente saiba interpretar a balança, interpretar os dados e os valores que ela está mostrando ali. E a gente não faz isso. A gente toma aqueles números, aquele peso que a balança mostra como a mais absoluta verdade e nem sempre é assim. Então eu vou te ensinar também a fazer essa interpretação correta da balança na nossa conversa de hoje. Deixa eu trazer então alguns exemplos para vocês entenderem como que a balança ela pode atrapalhar o processo de perda de peso. Eu tive uma paciente que chegou em mim uma vez e me contou que ela havia ido procurar a ajuda de um profissional e junto com esse profissional foram estabelecidas metas de perda de peso, de quilos. E que passou algum tempo e essa paciente ela teve muitas dificuldades na vida dela e ela acabou retornando até esse profissional sem ter alcançado todo aquele peso que havia sido estabelecido nas metas, mas havia progredido em várias coisas, né? Inclusive chegando num peso muito próximo daquela meta estabelecida. Mas o que aconteceu? Para surpresa dela, infelizmente esse profissional ele acabou reclamando, né, com essa paciente, acabou brigando com ela, culpando ela por não ter alcançado, trazendo uma pressão em cima dela em relação àqueles números que estavam mostrando ali na balança. O que acabou acontecendo? Ela se frustrou, se chateou imensamente e desistiu. Acabou não continuando com os cuidados, acabou deixando de praticar no dia a dia ações que levassem ela a avançar e perder mais peso e acabou recuperando tudo aquilo que havia perdido. Isso porque por causa do tal do númerozinho que a balança mostrou. Então, às vezes a gente olha para aquele númerozinho ali e não valoriza nada do que a gente está fazendo para que ele modifique também. Então, é importante que a gente não se apegue demais àquele número ali, que a gente não coloque naquele número que a balança está mostrando todo o poder de dizer se nós estamos tendo sucesso ou não dentro do nosso processo de emagrecimento. Porque o sucesso no emagrecimento, ele não vai ser somente aquele número que a balança está mostrando.
porque aquele número ele vai ser uma consequência. E quando a gente está buscando baixar o número que a balança mostra, quando conseguimos engajar em ações, em um processo saudável e persistente, aquele número ele vai acabar sendo modificado. Então ele não pode ser visto como o único e o mais importante balizador. Ele deve ser visto como um dos marcadores que vai nos ajudar a direcionar o emagrecimento. Outra situação que eu também ouvi dentro do consultório foi de uma paciente que não estava tendo resultados nos números da balança, mas estava se esforçando muito, estava lutando contra uma fome emocional dela também e questões da vida. E ao voltar para uma consulta com um outro profissional, acabou sendo xingada e cobrada, pressionada, inclusive acabou sendo ofendida por não estar conseguindo perder peso na balança. E o que acabou acontecendo com essa pessoa é que ela também não conseguiu se motivar a continuar a fazer, a continuar tentando o que ela vinha tentando, porque em função do número da balança aconteceu toda uma situação muito desagradável e muito conturbada para ela. E ainda muitas mulheres já me contaram, já me relataram também que se percebiam fazendo um enorme esforço para emagrecer e que a balança acabava não respondendo dentro da expectativa que havia sido criada, então trazendo um emagrecimento mais lento, então que vinha o pensamento nessa hora de que todo aquele esforço não estava valendo a pena, então era melhor nem continuar. Vocês viram como aquele númerozinho mostrado na balança tem a capacidade, o potencial, a força de fazer a gente desistir? De fazer a gente acreditar que não vai dar certo, de fazer a gente acreditar que não é pra gente o emagrecimento? Pois é, por isso que eu digo que nós precisamos aprender a usar a balança a nosso favor, porque nos pesarmos toda hora, como é o hábito que a gente tem, principalmente quando a gente quer emagrecer, acaba trazendo muita ansiedade para esse processo, porque a gente deseja ver um número gigantesco ali, a gente deseja ver muita perda de peso já nos primeiros dias, e nem sempre isso vai acontecer, e quando isso não acontece, em função da grande expectativa que nós havíamos gerado, nós acabamos nos frustrando, ficando ainda mais ansiosos, o que nos leva a comer e acaba prejudicando todo o trabalho. E quando isso acontece, quando a gente acaba indo para a comida porque se frustrou em relação à balança, porque acabou gerando mais ansiedade, qual é a comida que a gente vai buscar? Geralmente é aquela comida mais calórica, aquela comida mais hiperpalatável, aquela comida que a gente chama de gostosa. E muitas vezes também a gente acaba exagerando nessas comidas, vai ter alguma memória afetiva e provavelmente aquela comida a gente estava limitando para ter resultados e aí o resultado não veio, então a gente também não vai mais limitar aquele alimento que a gente tanto gosta. E isso acaba prejudicando ainda mais a tal da relação com a balança, porque daqui a pouco a gente quer subir lá para dar uma espiadinha no que aconteceu e quando se dá conta, acabou ganhando muitos quilos quando estava ainda na busca por perdê-los. E eu vou contar para vocês alguns dos jeitos errados de usar a balança e o porquê que é errado da maneira como eu vou falar. E aí você vai identificando aí se por acaso é dessa forma que você está fazendo. Porque se for, tá na hora de abrir o olho e mudar isso para fazer de um jeito que vai reduzir a ansiedade, vai fazer realmente a balança, mostrar os números que você tanto quer ver baixando. Então a primeira forma de usar a balança do jeito errado é se pesar todos os dias ou mais de uma vez por dia. Por que a gente não deve se pesar todos os dias? Porque o nosso peso, quando a gente está falando em emagrecer, ele não vai acontecer, o emagrecimento ele não vai acontecer de um dia para o outro. Levam alguns dias para que haja uma adaptação fisiológica do nosso organismo para aquela nova alimentação, para aqueles novos hábitos, até que ele comece a eliminar realmente o peso e isso possa ser visto lá na balança. Então, quando a gente se pesa todos os dias, a gente não está dando tempo suficiente para que os números eles sejam vistos ali. Porque para a gente perder 1 quilo, por exemplo, é preciso que a gente elimine 7.000 calorias. E dependendo da sensibilidade da balança, nem sempre aquilo vai ser mostrado quando a gente se pesa todos os dias. Além do mais, nós mulheres sofremos de muitas alterações hormonais, principalmente quando estamos perto do período menstrual ou inclusive quando estamos chegando na menopausa.
Isso faz com que a gente possa fazer uma retenção de líquidos maior e isso seja mostrado também lá na balança, porque a balança ela mede o nosso peso total. Então, se a gente está retendo mais líquidos e essa água que a gente está retendo, ela está pesando, ela vai ser mostrada na balança também. Outra coisa que às vezes causa, né, oscilações no número que a balança está mostrando, é depois da gente fazer um exercício. Então, eu fui lá, estava pesando 68 quilos, fiz exercício e no dia seguinte fui me pesar, pesei 68,5. E aí eu não entendo o que aconteceu. Poxa, eu estava pesando 68, fiz exercício, era para ter perdido peso e eu ganhei? Não, é que às vezes, quando a gente faz o exercício, pode acontecer também uma liberação hormonal, um inchaço do próprio músculo por ele ter sido utilizado, o que vai ser mostrado também na balança. E isso não quer dizer que você engordou, muito pelo contrário, se você está fazendo exercício, está estimulando a sua musculatura, no médio e longo prazo isso vai gerar emagrecimento, mas no curto prazo, que é de um dia para o outro ou em 2 ou 3 dias, vai gerar inicialmente o impacto inicial acaba sendo um inchaço, uma retenção de líquidos e isso vai aparecer na balança também. Então não tem como a gente se pesar todos os dias como quando a gente quer emagrecer, porque essa oscilação de números vai deixar a gente ansiosa, vai deixar a gente nervosa, vai fazer com que a gente busque comida e geralmente vão ser comidas que não vão ajudar nesse processo. Além do mais, não se pese 2 vezes no mesmo dia, porque da mesma forma, o nosso peso de manhã vai ser o nosso peso à noite vai ser outro. Isso por quê? Porque de manhã nós estávamos descansados, nós passamos por uma noite de sono, a gente geralmente vai estar com o estômago mais vazio, né? O sistema digestório mais vazio e o nosso peso vai ser Ao longo do dia a gente vai trabalhando, a gente vai comendo, a gente vai retendo líquidos também e no final do dia é bem provável que o peso esteja maior. E mesmo que a gente tenha realizado uma alimentação muito saudável, geralmente no final do dia, ao nosso peso, os números que a balança mostram vão ser maiores. E mulheres, principalmente em período de pré-menstruação, tá? Por questões hormonais, a gente pode oscilar até 2 quilos, 3 quilos num período que antecede a menstruação, de 5 a 7 dias. Então é um período onde não adianta a gente se pesar, porque a gente vai ficar com aquela sensação, poxa vida, tô fazendo tudo direitinho e eu vou me pesar, tô com 2 quilos a mais? Não, é uma questão hormonal, é uma questão de retenção, de inchaço e que a gente não tem o controle sobre isso. A balança ela vai acabar mostrando tudo isso junto. Outra forma de acabar usando a balança do jeito errado é ter metas de perda de peso. Por que, Gladys, que ter metas de perda de peso semanal ou quinzenal é ruim? Porque o nosso organismo ele é imprevisível. Existem cálculos que podem ser realizados para estimar a perda de peso? Sim, existem. Agora, se isso de fato vai acontecer, não tem como a gente saber. E eu sei disso porque eu acompanho os meus pacientes aqui no consultório e eu percebo isso. Então, às vezes vão ter pacientes que vão emagrecer 500, 600 gramas a cada 15 dias e outras que vão perder 6 quilos. E ambas estão se esforçando e ambas estão dando o seu melhor. Mas acontece que o nosso corpo ele vai responder de uma forma muito particular, que vai ter relação com muitas coisas da nossa vida, coisas que a gente já fez para emagrecer, como está o nosso intestino, por exemplo, quanto peso a gente tem para perder, que hábitos a gente está mudando. Então essa velocidade de perda de peso, ela é dependente de muitas coisas. Por mais que um número possa ser estimado, não significa que ele vai acontecer. Mas quando nós estimamos um número e criamos uma expectativa em cima daquele número e ele não acontece, vem a frustração, vem a raiva, vem a ansiedade, o que mais uma vez pode fazer com que a gente desista. Então, não tenha metas de peso. Vá, faça, modifique suas ações, trabalhe em prol do seu emagrecimento e aí depois você se pesa para ver que resultados aquilo que você fez teve. E aí você pode ir manejando isso ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, ao longo da sua rotina. Assim, fica muito mais fácil que a gente consiga usar a balança também a nosso favor, porque ao invés de ter medo de subir nela, a gente vai subir e vai pensar, bom, agora você me diz o
que eu estou fazendo, se está funcionando ou não. E claro, sempre interpretando a balança. Como eu disse antes, estou em período menstrual? O que eu comi nos últimos dias que pode estar me fazendo reter mais líquidos? E alguns alimentos vão fazer isso. As carnes em geral, os carboidratos em geral e o álcool, principalmente, faz com que a gente acumule mais líquidos. Então, quando a gente vai num evento, final de semana, acaba comendo um docinho a mais, um lanche a mais, tomando uma cervejinha, na segunda-feira, às vezes a gente vê ali 2, 3 números a mais na balança e a gente se assusta e pensa, poxa, nem comi tanto assim, como que eu ganhei 3 quilos tão rápido? Nós não ganhamos esses 3 quilos, mas a balança está mostrando que nós estamos talvez com o intestino cheio, a gente não conseguiu eliminar tudo aquilo ainda, estamos talvez fazendo alguma retenção e por isso aquele número tão alto, às vezes 2 ou 3 dias depois já baixou. Mas quando a gente dá um intervalo de 15, 20 dias entre uma pesagem e outra, a gente não sofre com essas oscilações que vão acontecendo porque a gente não vê. Então, associando essa regra de não ter metas de perda de peso junto com a anterior, de não se pesar todos os dias, já alivia muito a nossa ansiedade em relação à balança. Você concorda comigo em relação a isso? Me conta nos comentários. E o último jeito errado de usar e pensar a balança é colocar na balança o mérito de dizer se a gente está tendo sucesso no nosso emagrecimento ou não, como eu já falei há pouco, né? A balança, ela só vai mostrar um número, ela só vai mostrar um resultado de algo que nós estejamos fazendo e ainda vai sofrer interferência de alguns fatores, de alguns vieses, como eu já falei para vocês. Menstruação, menopausa, retenção hídrica, resíduos ainda no sistema digestório. Então, a balança, ela não é sinônimo do seu sucesso no emagrecimento. Ela simplesmente é um dos marcadores que a gente pode usar para ver os resultados, avaliar os resultados e dar os direcionamentos que sejam necessários a partir daquilo. E agora que você já entendeu todos os jeitos errados de usar a balança, eu vou trazer também o jeito certo de usar. Então, se você se identificou com algum do jeito errado, você não pode perder. Agora que eu vou falar do jeito certo, caso a balança esteja provocando esse sintoma de ansiedade, esse sintoma esse sentimento de fracasso, e caso você já tenha desistido em algum momento do seu emagrecimento porque a balança não estava correspondendo da forma como você esperava, presta bem atenção no jeito certo de usar a balança, porque isso pode ser um divisor de águas no seu emagrecimento, fazendo com que você se mantenha engajada nesse processo. E o primeiro jeito certo de usar a balança, que eu acho que é uma das formas que mais funciona, mais efetiva, é pesar-se uma vez por mês. Então eu vim falando, né, que às vezes a gente se pesa todos os dias, que pode ser de 15 em 15. Porém, uma vez ao mês, no mesmo horário e nas mesmas condições, é a melhor estratégia. Como assim no mesmo horário e nas mesmas condições? Escolha um dia estratégico da sua semana. Não faça isso na segunda-feira, porque geralmente no fim de semana a gente acaba consumindo algo diferente, a gente acaba talvez não fazendo exercício, não bebendo água o suficiente, então o peso da segunda-feira ele vai ser influenciado por causa disso também. Escolha qualquer outro dia da semana. Eu gosto muito da quinta-feira, porque geralmente quinta-feira já foram alguns dias aí da semana, a gente tá bem estruturado, então é um peso que é mais real. Qual é o melhor horário? Pela manhã, pelos motivos que eu já expliquei também. Então, de manhã cedinho, se acordou, vai lá, tira sua roupa, se precisar fazer um xixi, vai fazer um xixi, e aí você sobe na balança. Anota lá o seu número. Daqui a 30 dias, você continua se cuidando, continua engajada, continua fazendo exercício, vai passar pela menstruação, não faça a pesagem em semana de menstruação. Faça uma semana depois do seu período menstrual, tá? Então, depois de 30 dias, você vai lá e se pesa novamente. E aí, sim, você vai ter um resultado que é confiável. Poxa, depois de 30 dias, essa balança tá marcando 3 quilos a menos, ótimo! Que bacana! De repente, ao longo desses 30 dias, eu fui perdendo 500 gramas numa semana, 700 na outra, 200 na outra, mas eu não vi isso, eu vi só o resultado final de 3 quilos e eu vou ficar muito feliz com aqueles 3 quilos. Agora, se durante esse um mês eu fosse me pesar todos os dias e visse que um dia a balança subiu, no outro ela desceu, numa semana eu perdi 500 gramas, na outra eu perdi 200, eu não vou ficar feliz com aquilo e tendo a desistir. Mas, se eu faço a pesagem uma vez por mês,
de uma forma estratégica, como eu estou ensinando para vocês agora, provavelmente nós vamos ficar muito felizes com o resultado e vamos nos manter no processo, porque no mês seguinte, quando a gente se pesar, a gente quer ter mais resultados positivos, não é assim? Outra forma de usar a balança a seu favor para que você tenha resultados expressivos no emagrecimento é observar o número que a balança está mostrando e tentar entendê-lo. Bom, se foram 100 gramas a menos, o que isso está me mostrando? Se foram 3 quilos a menos, o que isso está me mostrando? E aí você vai relacionar com as suas expectativas. O que eu quero em longo prazo, em 6 meses, em 1 ano? E o que eu quero em curto prazo? Você precisa ajustar as suas expectativas para aquilo que é real para a sua vida também. Daqui a pouco você é mãe, você trabalha fora, você tem muitas tarefas, não consegue fazer uma alimentação como você gostaria, mas você está se esforçando muito. Então não deixa que aquele número da balança faça você se sentir um fracasso. Poxa, você está dando o melhor que você pode nesse momento. Avalia aquele número. Foram 100 gramas esse mês. Eu fico um pouco chateada, eu queria que fosse mais. Onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer de melhor? Onde eu ainda não estou fazendo algo que, se eu fizer, vai me ajudar? Então, sempre converse com o número que a balança está mostrando e tente entender o que ele está te mostrando, o que ele está te dizendo. Porque senão é muito fácil a gente acabar desistindo e colocando nas nossas costas o peso de não ter conseguido um resultado. Então, é fundamental nós entendermos que sucesso não é só a balança mostrar cada vez menos números, porque às vezes ela vai ficar assim estagnada, às vezes ela vai ficar no mesmo número por um bom tempo e a gente já não entende mais onde pode ajustar e sempre tem alguma coisa que pode ser ajustada para potencializar. Eu tive uma paciente que ela havia perdido 11 quilos e ela estava há 3 meses estacionada no mesmo peso. Então ela voltou. E ela me falou, olha, não estou mais conseguindo emagrecer. A gente, dentro de uma conversa, identificou alguns pontos cegos, coisas que ela não estava vendo dentro da rotina dela, muito simples e muito fáceis de ajustar, que quando ela fez, ela eliminou mais 4 quilos em apenas um mês. Então é importante que a gente não desista, porque essa mulher, essa paciente, ela estava há 3 meses com o mesmo número na balança. E ela não desistiu, ela continuou persistindo, continuou insistindo. Quando ela viu que não conseguiu mais sozinha, ela voltou para a consulta. E ali a gente conseguiu fazer ajustes pontuais que trouxeram um resultado incrível para ela. Mas se ela tivesse desistido, provavelmente teria permanecido naqueles 11 quilos que havia perdido, que já estavam a deixando muito feliz, mas ela gostaria de eliminar mais um pouquinho. E se ela tivesse desistido, nada disso teria acontecido. Então persista. Continue e tente entender o que pode ser feito, onde você pode mexer, o que pode ser melhorado, onde você consegue ajustar coisas na sua rotina naquele momento. Porque desistir jamais vai acelerar o processo, jamais vai resolver qualquer situação. É muito importante que nós consigamos olhar para o emagrecimento com esse foco de médio e longo prazo. Eu falo isso muito, porque quando a gente pensa em muito curto prazo, a desistência ela também vai ser rápida. Tão rápido quanto a gente quer o resultado, a gente acaba desistindo. E quando a gente acalma um pouco o coração e entende que é preciso ter paciência, que é preciso olhar de forma estratégica para tudo, principalmente para a forma como nós usamos a balança, nós acabamos conseguindo manejar esse emagrecimento com muito mais controle, com muito mais comando. Então é a gente que passa a determinar se vai dar certo ou não. Passe a usá-la como um meio de acompanhar o seu processo, a sua evolução e não como uma forma de medir o seu sucesso, tá bem? Gostaria muito que esse recado ficasse bem gravado na sua memória hoje. E agora eu quero saber como que esse conteúdo ajudou você, o que você conseguiu identificar aí na sua relação com a balança, como que vinha sendo essa relação com a balança, você conseguiu perceber se a forma como você usava a balança estava te atrapalhando, estava te impedindo de avançar ou já tinha feito você desistir do emagrecimento alguma vez? Eu espero que com o que eu conversei aqui com vocês hoje, com esse conteúdo sobre balança e o quanto se pesar todos os dias pode atrapalhar o emagrecimento, você consiga se livrar da ansiedade que isso gera e consiga se manter dentro do processo. Então me conta
quais dos pontos do jeito certo de usar a balança você vai conseguir colocar em prática a partir de agora. E se você não lembra o que era, volta e assiste o conteúdo mais uma vez. Obrigada por estar aqui comigo hoje, assistindo a mais esse vídeo. Eu espero você nos nossos próximos conteúdos gravados e ao vivo também. Até mais!